Eu sou a Juliana de Paula, sou natural de João Pessoa, na Paraíba, tenho 37 anos, tenho 4 anos de comunidade, estou na comunidade Canção Nova, como consagrada há 4 anos. Já canto há muito tempo, né? Já evangelizo através da música há muitos anos, desde lá na minha cidade natal, em João Pessoa. E sou casada com o Alexandre há 12 anos. Esse ano, né, nós vamos fazer 13. Olha, a minha história com a música é bem interessante, porque eu sempre amei escutar música. Então, eu sempre tive o hábito de ficar em casa, escutando as canções. Eu sempre gostei do instrumento que estava ali tocando, mesmo sem entender nada. Então, como eu tinha o hábito de ouvir música, eu não tinha o hábito de cantar. Eu sempre ouvia, gostava sempre, tudo meu era com música, né? E quando eu comecei a minha caminhada na igreja, tinha 12 anos de idade, quando minha mãe começou a participar da igreja, fizemos o primeiro seminário de vida no Espírito Santo. E a gente tem aquele processo que a gente vive de descobrir o ministério, né? Que dom, né, eu tenho. E eu queria, de alguma forma, retribuir a Deus algum dom, porque eu me sentia profundamente amada por Ele. Eu queria encontrar qual é o meu ministério, o que é que eu posso dar para Deus, né? A mais do que aquilo que eu já dava naquele momento. E aí, participando de um retiro de jovens, eu tinha em média 14 anos, e já vinha rezando, todos os dias na minha oração pessoal, eu vinha pedindo a Deus, mas nunca pedi o dom de cantar. Nunca tive essa pretensão, mas não era porque para mim era algo estranho, ou porque eu não podia cantar, ou porque eu achava que eu não tinha voz. Nunca pensei, né? Como tinha o ministério da pregação, da intercessão, eu só dizia para Deus que queria, de alguma forma, retribuir o amor, né, que eu sentia dele por mim, fazendo algo para ele. E aí, nesse retiro de jovens, no final, a gente ia encenar uma peça, um teatro, né, relacionada a alguma passagem bíblica. O meu grupo ia encenar as bodas de Caná. E a pessoa que estava coordenando ali, organizando, perguntou se alguém conhecia uma canção. E eu fiquei ali, porque eu conhecia, mas eu fiquei com vergonha de dizer que conhecia, mas ninguém levantava o braço. E ela dizia, ai, que pena, porque seria tão legal que tivesse uma música para a gente finalizar, né, a encenação. E eu era muito tímida, não dava uma palavra. Sou filha de professora e minha mãe sempre foi muito rígida assim, com o português bem falado, enfim. Então eu preferia ficar calada. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu conheço uma música. Aí eu fui levantando o dedo assim, eu conheço. E aí ela disse, então vou chamar o rapaz do violão para ele pegar o tom da música com você. E eu fiquei desesperada na hora, me arrependi profundamente de ter dado aquela resposta positiva, né, da canção. E aí o rapaz do violão pegou o tom comigo, elogiou a minha voz. E eu achei assim, eu estava tão nervosa que eu achei que ele estava dizendo aquilo só para que eu não desistisse na hora da encenação. E para a surpresa da Juliana e para aqueles que estavam ali naquele retiro, eu tinha voz para cantar. Que na hora, né, justamente na hora, adrenalina, né, de você começar a cantar, eu comecei a cantar e soltei o vozeirão, né? Eu lembro que era uma canção bem difícil de cantar, a cantora tinha uma voz bem aguda, um tom bem alto. E eu cantei exatamente como ela e eu fiquei muito surpresa porque eu tinha voz para cantar. Enfim, eu descobri que dom eu podia ofertar para Deus como um meu ministério, né? Algo que eu pudesse servi-lo. Então foi dessa forma que eu descobri na igreja que tinha voz para cantar, porque eu era uma menina que só ouvia música, nem cantarolava em casa, assim, né? No dia a dia. A música, a princípio, foi algo que me exigiu muito, né? No sentido de uma exposição maior. Eu sempre fui uma menina muito quieta, muito na minha, tinha medo de falar errado. E a música ela foi me desinstalando, foi colocando a Juliana para fora, né? Me levando a viver experiências que eu não vivia até então. Tu me ensinas silenciar também. Silêncio
teu menino, eu gerar. E eu percebo que é um chamado de Deus específico, porque eu sempre digo que cada cantor, cada pessoa que se coloca à disposição do serviço de Deus através do canto, ela tem uma missão específica, né? Cada um, dentro daquilo que a voz expressa, dentro daquilo que eu canto, a forma como eu interpreto, existe um povo preparado para o meu ministério. Ao longo do caminho, vivendo os desafios de estar com outros cantores, a princípio na minha paróquia, na minha comunidade lá em João Pessoa, quando eu fiz parte de uma comunidade chamada Salve Maria, onde o meu ministério foi crescendo lá, eu fui aprendendo a cantar, a ministrar, a conduzir uma oração, a conduzir a ministrar a canção. Desde aquele tempo, como tinha vários cantores, várias pessoas, eu comecei a ter que me trabalhar para entender qual era o meu lugar, o lugar da Juliana no ministério dela. E eu fui descobrindo isso com uma alegria muito grande, porque isso fez com que eu valorizasse o ministério das pessoas que estavam ao meu lado. No caso, o grupo, né, o Ministério de Música, com várias pessoas que cantavam ao meu redor. E quando eu tive essa oportunidade de gravar um CD, de estar com outros irmãos cantores que também têm um trabalho, né, de evangelização através da canção, todas as vezes que eu estava em algum lugar com eles ou em algum evento em que cada um tinha o seu horário para fazer o seu momento de evangelização, eu comecei a entender que existia algo específico da Juliana que o outro não tinha e que eu precisava dar naquele momento. E é lindo isso porque é algo muito concreto, as pessoas vão falando, vão expressando no testemunho aquilo que a minha voz provoca na vida delas. Eu fui perguntando para Deus o porquê, né? Por que eu, Senhor, ser escolhida não somente para cantar na minha paróquia, para estar na minha cidade, mas gravar um CD, anunciar, né, a minha canção para tantos lugares, chegar em tantos lugares através do meu canto, quando eu nunca tinha tido esse sonho, né, ou projetado, ou pensado tudo isso. E quando me descobri Canção Nova, né, parte desse cacho, como diz o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, o meu ministério ele teve verdadeiramente um sentido, porque todos os questionamentos que eu trazia no meu coração, na minha mente, até mesmo as dúvidas, as dificuldades, muitas vezes não querer corresponder àquilo que a situação me exigia, se calou dentro de mim quando eu descobri que eu sou chamada a cantar uma canção nova e a preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. A intuição que eu tenho através do meu ministério, todas as vezes que eu me coloco ali à disposição do povo, todas as vezes que eu canto, é de que o meu ministério ele tem algo muito peculiar dentro de um ministério lindo, que é o ministério da cura interior. Presença aqui para buscar o teu favor em minha vida. Preciso ter ti, conheces bem esse meu coração que sofre, mas que orgulhoso não se rende, não se dobra não. Aproveita que eu estou aqui e retira essa frieza do meu peito. Aproveita essa abertura em mim, conduz a minha vida do teu jeito.
E ali, naquele grupo, eu estava assim num tempo de muita certeza, assim, mas de muita confiança em Deus, de que Deus é quem ia dar o direcionamento, né, da vida da gente. Todas as vezes que eu canto essa canção, eu imagino que diante de nós existe um rio, um lago, e lá na frente tem uma cachoeira, né? Uma água, aquela cachoeira bem alta, assim, que a gente só vê em filme, ou quando faz uma viagem assim, num lugar bem específico, a gente encontra assim, essa cachoeira. A música Derrama Tua Graça, ela foi gravada mais ou menos entre 2007 e 2008, quando a gente veio morar em Cachoeira Paulista. Nós já tínhamos morado 2 anos em São Paulo, tínhamos saído de João Pessoa, e em março de 2007 nós viemos morar em Cachoeira, porque eu vim trabalhar na Codimuk, na gravadora católica, que ficava ali do lado da Canção Nova. E nesse tempo especificamente a gente estava vivendo a incerteza de quê? Porque a gente saiu de João Pessoa atendendo um chamado de Deus, né? O Senhor dizia para nós, sai da tua terra e vai para onde eu te enviar. E estávamos sem grupo de oração e começamos a participar de um grupo de oração aqui, que tinha na Canção Nova, que era um grupo bem assim, eclético, assim, porque tinha gente que estava fazendo caminho vocacional, tinha gente que era amigo Canção Nova, tinha gente que só estava por ali, então era bem heterogêneo, né? E a gente chegou assim, com muitas interrogações no coração, né? E ali, naquele grupo, eu estava assim, num tempo de muita certeza, assim, mas de muita confiança em Deus, de que Deus é quem ia dar o direcionamento, né, da vida da gente, mas ao mesmo tempo aquela ansiedade de saber afinal o que o Senhor queria de nós. Eu lembro que um dia, nesse grupo, o grupo não estava muito bom naquele dia, e eu comecei a achar que o grupo estava ruim demais. O pessoal que estava tocando não estava muito bom também. E eu olhei para o crucifixo assim, eu disse, Senhor, já me trouxeste aqui, então aproveita que eu estou aqui e faça o que o Senhor quiser, né? E aí a música surgiu desse sentimento, né? Que ao mesmo tempo quando eu disse isso para o Senhor, eu achando que o grupo de oração estava ruim, eu não estava gostando, mas na verdade era o meu coração que estava cheio de mim mesmo, né? Cheio de orgulho, cheio de ansiedade. E eu lembro que ele chegou em casa, partilhou esse sentimento que ele teve, e a partir daí a música surgiu. Todas as vezes que eu canto essa canção, eu imagino que diante de nós existe um rio, um lago, e lá na frente tem uma cachoeira, né? Uma água, aquela cachoeira bem alta, assim, que a gente só vê em filme, ou quando faz uma viagem assim, num lugar bem específico, a gente encontra assim, essa cachoeira. E o que a gente sente assim, hoje é que Deus já nos convidava, até então a gente estava à beira do rio, né? Contemplando a água, a graça, contemplando aquela cachoeira, mas ainda estava naquela postura assim de quem é telespectador da graça, de quem está assistindo a graça, de quem quer ver a graça, mas não entra para provar da graça. Então, essa canção ela nos levou a isso, a entrar nesse rio, a tirar os sapatos, né, levantar, dar uma enrolada na calça, dar um nó na saia, entrar, se encharcar dessa água e, por fim, se deixar totalmente ser molhado, ser lavado, ser purificado por essa água torrencial, que é a graça de Deus, que é o Espírito Santo. Essa canção ela nos levou a essa profundidade, a esse entendimento de que a gente não pode ficar apenas, e nem na beirinha do rio, como alguém que se baixa para pegar um pouco de água e ir molhando o corpo, mas o Senhor que nos quer totalmente encharcados por essa água, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa entrar. Senhor, me põe tua presença aqui para buscar o teu favor em minha vida. Preciso de ti. Aproveita que eu estou aqui e retira essa frieza do meu peito. Aproveita essa abertura em mim e conduz a minha vida do teu jeito. Eu aceito, derrama tua graça.
unção e o teu poder. Recriar minha vida toda em ti. Nas águas do teu amor. Clama, pede como quem precisa. Derrama a tua graça sobre mim. Transborda a tua unção e o teu poder. Recriar minha vida toda em ti. Se me liberta, Senhor, verdadeiramente livre sou. É para que sejamos livres, homens e mulheres livres, que Cristo nos libertou. Amém. Olha, a canção Com Alegria Cantar é de um compositor de São Paulo, o Ivo Kissman. E o Ivo, além de compor muito bem, ele canta muito bem. Nós descobrimos, né, as canções dele e ele tem essa característica, ele canta em grupo de oração, né, é um missionário da igreja, canta nas missas, canta no grupo de oração e é muito sensível à necessidade, né? Ela prepara o povo para receber Jesus, ela prepara o povo para estar à escuta, ela prepara o povo para abrir o coração. Estamos aqui reunidos, Jesus, pra te adorar. É tão bom estar contigo, teu santo nome exaltar, com alegria cantar. Jesus conosco está, não há tristeza nem medo aqui neste lugar. Com alegria cantar, Jesus conosco está, não há tristeza nem medo aqui neste lugar. Em tua casa estamos, Senhor, queremos celebrar os teus prodígios e feitos, Senhor. Outro Deus não há, com alegria cantar. Jesus conosco está, não há tristeza nem medo aqui neste lugar. Com alegria cantar, Jesus conosco está, não há tristeza nem medo aqui neste lugar. A canção ela tem essa função mesmo. E a funcional, como a gente diz, e mais precisamente essa canção, né, Com Alegria Cantar, é uma canção, ela é animada e ao mesmo tempo ela vai preparando o nosso coração para nos desprendermos desse medo, né, daquilo que a gente traz em nós. Né? Com alegria cantar, Jesus conosco está, não há tristeza nem medo não, aqui neste lugar. Então, primeiro ela diz, estamos aqui reunidos, Jesus, para te adorar, é tão bom estar contigo, teu santo nome exaltar. Com alegria cantar, Jesus conosco está, não há tristeza nem medo não, aqui neste lugar. Na ministração, né, das canções, tem essa música também e outras canções, as pessoas partilham conosco que elas tinham, né, ou têm medo de viver. E naquele momento da oração, da ministração, porque é isso, a gente vai cantando uma, a gente vai cantando outra e vai preparando o povo. E aí as pessoas se sentem livres, né? Como a sensação de que elas estão sendo libertas daquele medo. Não só com palavras louvar, mas com coração. Tornar a vida a mais linda canção. Com alegria cantar.
novaplay.com. Assine já!